Olá, estudantes de matemática. Eu me chamo Johnny, sou licenciando em matemática, eu estudo na UFSC no campus Blumenau. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como proceder com a soma de frações. Para isso, aqui na tela, eu coloquei algumas frações. Na verdade, coloquei 3 frações representadas de 2 modos diferentes. Eu coloquei a fração 1/2, por exemplo, com o seu numerador e denominador, como é mostrado na sala de aula, e uma figura que tem uma parte pintada, metade pintada de verde e metade em branco, ou seja, tem uma parte de 2 pintada de verde. Essa parte pintada representa 1/2 da figura. Logo, essas duas coisas representam a mesma ideia. Do mesmo modo, eu tenho logo abaixo uma figura dividida em 3 partes iguais. E uma dessas 3 partes está pintada de azul. Ou seja, 1/3 dessa figura tem a cor azul. Uma parte de 3 tem a cor azul. E, de maneira semelhante, a última figura, eu tenho 2 partes pintadas de laranja de 5 partes do total. Isso significa que eu tenho 2/5. 2/5 dessa figura estão pintadas de laranja. Agora, digamos que eu queira somar frações. Digamos que eu queira somar 1/2 mais 1/3. São 2 frações que eu tenho aqui. Então, vou colocar a mesma cor. A 1/2 representada pela cor verde, que também está nessa figura, e a 1/3 representada pela cor azul. Aqui. Legal, tenho as 2 frações, quero somá-las. Vou dar a oportunidade de você parar o vídeo nesse momento e tentar fazer você mesmo, para ver se a gente chega no mesmo resultado. E então, já tentou resolver essa operação? Muitos estudantes, quando estão começando a aprender essa operação de soma de frações, geralmente cometem um equívoco e fazem essa soma de maneira errada. Geralmente, procedem assim. Eles somam termo a termo os numeradores e os denominadores. Então, eles apresentam o resultado 2, porque 1 mais 1 é 2, quintos, porque 2 mais 3 são 5. E aí apresentam o resultado que a soma das frações 1/2 mais 1/3 é igual a 2/5. Mas tenho que dizer que isso está errado. Essa não é o resultado dessa soma. E para mostrar isso, eu vou usar o recurso gráfico. Ora, quando eu somo 1/2 mais 1/3, basicamente, eu estou pegando essa parte da fração da figura de 1/2, a parte pintada, né, da figura que tem 2 partes, e somando com a parte pintada da figura que tem 3 partes. E essa soma eu represento graficamente, basicamente concatenando as 2 figuras pintadas uma à outra. E assim eu tenho uma nova figura pintada. E esse é o resultado da soma. Mas, mesmo assim, que número essa fração do resultado ele me representa? Qual que é o valor que essa nova figura representa? Para isso, eu preciso também dividir essa figura em partes iguais. Nota que eu consegui dividir ela em 6 partes, todas iguais, e que, na verdade, eu tenho 5 partes pintadas de 6 num total. Ou seja, o resultado dessa soma, na verdade, é 5 sextos. Então, e de fato, veja bem, essa soma aqui é bem diferente da 2/5 que eu havia chegado anteriormente, daquela outra maneira.
Porque, olha só, a fração de 2/5 eu tenho logo aqui em cima. Repara que a quantidade pintada dessa barra de 2/5 é bem menor do que a soma, o resultado efetivo da soma dessas duas frações. Veja, inclusive, que é menor do que a parte verde, essa fração laranja que representa os 2/5. Então, não faria sentido 1/2 mais 1/3 ser 2/5, porque isso, inclusive, daria menos que 1/2. Mas, aí agora, ok, consegui chegar nesse resultado, basicamente dividindo a figura da soma em novas partes iguais, para mim achar a nova fração. Mas como que essa mágica acontece? Como que eu saio de 1/2 mais 1/3 e consigo de alguma forma calcular matematicamente para chegar no valor de 5/2, sem necessariamente depender da construção de uma figura? Bom, eu vou começar mostrando que, na verdade, eu posso também dividir as figuras que eu usei para soma em 6 partes. Eu vou dividir a figura de um terço, essa barra que contém 3 partes, dividida em 3 partes, eu vou agora dividi-la em 6. Dividir ela também em 6 partes iguais. E a mesma coisa eu vou fazer com a barra que contém 1/2 pintado. Veja que também posso dividir ela em 6 partes iguais. Legal, então agora eu tenho duas novas frações. Eu tenho uma fração que é 3/6, porque agora eu tenho 3 partes de 6 pintadas de verde. Então são 3/6. E eu tenho 1/3, que na verdade agora são duas partes pintadas de azul de 6 no total. E, de fato, nota que essas duas frações, 1/2 e 3/6, são equivalentes, são a mesma coisa, porque 3 é a metade de 6. Então, isso também representa a metade. 3/6 é igual a 1/2. E, do mesmo modo, 1/3 também é igual a 2/6, porque 2 é uma terça parte de 6. Ou seja, eu tenho 2 vezes o 3 dentro do número 6, do mesmo modo que eu tenho 3 vezes o número 2 dentro do 6. O 2 cabe 3 vezes dentro do 6 e o 3 cabe 2 vezes dentro do 6. Então, eles também representam as respectivas frações de 1/2 e 1/3. Logo, nessa soma, eu poderia usar essas duas frações que têm os denominadores iguais, ou seja, que foram divididas, cujas figuras foram divididas em partes iguais. Então, eu poderia usar, no lugar de 1/2 mais 1/3, a expressão 3/6 mais 2/6, que são as duas frações equivalentes. 3/6 é equivalente a 1/2, então eu vou colocar ele na mesma cor, e 2/6 é equivalente a 1/3, eu vou colocar azul também igual a 1/3. E aí agora, a gente tendo o mesmo denominador, veja que eu tenho 3 partes de 6 e 2 partes de 6, ou seja, eu tenho, na verdade, número de partes de um mesmo montante no total. Então basta eu somar os numeradores, que são os números de partes. Daí eu somo o 3 mais 2, que vai me dar 5, e eu acabo ficando com 5 partes de 6.
Veja que eu somei 3 partes de 6 mais 2 partes de 6, então eu tenho 5 partes de 6. Faz sentido e bate com o resultado que obtemos anteriormente na figura da soma. Bom, nessa altura você deve estar se perguntando se é necessário fazer o uso de figuras para somar frações. É claro que as figuras vão facilitar o entendimento, mas isso não é obrigatório. A palavra-chave na soma de frações é mesmo denominador. Eu preciso, no fim das contas, ter só o mesmo número de partes para mim poder somar e encontrar a fração como resultado de uma soma. Bom, para isso, nota que a primeira fração eu tive que triplicar a quantidade de partes para ter o denominador 6, enquanto que a segunda fração, 1/3, eu tive apenas que dobrar. Então, essa daqui eu multipliquei por 2 e essa daqui, a 1/2, eu multipliquei por 3. Em ambos os casos, eu multipliquei por 3 tanto o denominador quanto o numerador. E aqui, no caso, a 1/3, o denominador eu multipliquei por 2. Então, eu multipliquei o numerador de 1/3 por 2 e o denominador por 2 também, enquanto que 1/2 multipliquei ambos os números por 3. E aí eu tive ambas as barras divididas em 6 partes e assim eu pude somar. É isso que precisamos fazer no fim das contas. Precisamos apenas ter um denominador comum. Bom, repara que para isso acontecer, basta que eu multiplique o denominador de 1/3 pelo numerador e também o denominador de 1/2. E aí eu já vou obter a fração 3/6. Enquanto que, por outro lado, eu posso também multiplicar o denominador de 1/2 pelo denominador de 1/3 e pelo numerador de 1/3. E assim, novamente, eu vou obter os 2/6. E eu vou sim ter duas frações com o mesmo denominador. Duas frações equivalentes às duas frações iniciais. Como já dito anteriormente, 3/6 é equivalente ao meio e 2/6 é equivalente a 1/3. E chegando nesse ponto da soma de frações, basta manter o denominador que é igual e somar os numeradores. Eu vou agora fazer aqui um outro exemplo. Suponha que eu queira agora fazer a soma de 3/4 mais 1/5. Isso vai ser igual a quantos? Bom, dessa forma que acabamos de ver, basta que eu pegue esse denominador e multiplique pelo numerador de 3/4 e também pelo denominador de 3/4. Pensando na figura, o que eu estou fazendo é aumentando o número de partes que a figura está dividida. Do mesmo modo, eu posso multiplicar a fração de 1/5 por o denominador de 3/4. Então, multiplico 4 por 1, que é o numerador de 1/5, e multiplico 4 por 5. E o que é que eu estou fazendo aqui no fim das contas? Bom, novamente, eu estou simplesmente dividindo a figura que tem 1/5 em 4 partes cada fração. Ou seja, eu estou aumentando o número de partes
em 4. Eu estou dividindo em mais partes, mas ainda assim mantendo a mesma fração. Bom, fazendo essa operação, o que vamos ter? E nesse caso, eu vou ter 3 vezes 5 sobre 4 vezes 5. Que na verdade, aqui nessa primeira fração, veja que eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador de 3/4 pelo denominador de 1/5. Eu estou, na verdade, dividindo em mais partes a figura de 3/4. E a mesma coisa estou fazendo com a fração de 1/5. Eu estou dividindo ela cada fração dela em 4 partes, se eu pensar na figura. E aí eu vou ter essas duas frações aqui. Se eu continuar resolvendo agora essas multiplicações, nota daí que eu vou ter duas novas frações com o mesmo denominador. Eu vou ter um denominador comum para as frações e logo eu posso somar suas partes, pois aqui eu tenho 15 partes de 20 e eu tenho 4 partes de 20. Só somo os dois numeradores, que representam o número de partes coloridas, né, na ideia da figura, e eu vou ter o meu resultado final. Nota que 15, na verdade, é 3 vezes 5, 20 é 4 vezes 5, que são os dois denominadores, e 4 vezes 1 é 4. No fim das contas, essa fração aqui é equivalente a essa, do mesmo modo que essa daqui é equivalente a essa. Então, tenho duas frações equivalentes e o meu resultado final vai ser 19/20. Então, 3/4 mais 1/5 são 19/20. E basta eu operar dessa forma, encontrar um denominador comum, que eu consigo obter esse resultado. Vou mostrar que isso faz sentido agora fazendo uso de figuras. Bom, primeiro eu vou apagar esses rabiscos que eu fiz aqui para deixar só as frações. Então, agora eu tenho aqui as frações e vamos ver o que significa 3/4 mais 1/5. Bom, primeiro eu vou fazer o desenho da fração de 3/4. E o que são 3/4? Aqui, eu não mencionei anteriormente, mas cada uma dessas barras, ela tem, desses quadrinhos menores, tem 60 unidades. A barra inteira tem 60 pequenas unidades dessa de comprimento. Então, se eu quiser fazer uma barra do mesmo tamanho, eu preciso de partes de 15 unidades, porque 15 vezes 4 são 60. Então, eu precisaria montar uma barra com 4 partes de 15 unidades cada uma para ter uma barra desse tamanho. Vamos lá. Vou copiar uma barrinha dessas. Aqui. E vou tentar aqui representar os 3/4. Como eu falei, eu preciso então de 15 unidades dessa. Nessa daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu preciso de mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, vamos ver se vai dar uma barra exatamente do mesmo tamanho que as outras. Vamos comparar. Olha só, elas ficaram do mesmo tamanho. Então eu já tenho uma barra dividida em 4 partes. E agora, o que são 3/4? 3/4, eu precisaria então pintar 3 partes das 4. Eu vou selecionar estas 3 aqui e vou pintar de marrom. E isso daqui são 3/4. Vou deixar aqui na mesma cor. 3/4 representados aqui. Isso também, essa outra fração também é equivalente a esses 3/4. Assim como 15/20. Também é equivalente.
E agora, a fração de 1/5, eu vou aproveitar a de 2/5 que está logo acima. Só vou mover ela para baixo. Aqui. Então aqui eu já tenho uma barra dividida em 5 partes, mas na verdade eu preciso só de uma parte pintada agora porque eu estou falando de 1/5. Então tenho aqui 1/5. Isso, a laranja agora é uma fração assim. E ela está aqui. 1/5. E ela é equivalente a esta, que são 4/20. E também equivalente a essa. Legal. Então, agora eu já tenho as duas frações aqui. Bom, o que eu faço se eu quiser somar elas? Basicamente, concatenamos uma parte pintada a outra e a gente consegue ver o resultado final. Eu vou pegar então essa parte pintada em marrom, que representa os 3/4. E essa partezinha aqui, que é o 4, que é 1/5. Legal. Então, eu já tenho essa soma. Mas será que isso deu 19/20 mesmo? Bom, aqui tem mais uma partezinha da barra que eu posso preencher, completar. E se eu pegar essa pequena parte e dividir novamente a barra do resultado, a parte de 1/5, eu acabei dividindo em 4 partes, 1, 2, 3, 4, e essa parte de 1/4 aqui, eu dividi em 5, 1, 2, 3, 4, 5. As outras partes de 3/4, né, as outras duas partes, também vão ficar divididas em 5. E olha só, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 partes pintadas de 20 no total. 19/20. Viu como faz sentido? Então, para proceder com a soma de frações, repetindo, o segredo é um denominador comum. Bom, acho que agora, com tudo que foi dito até aqui, já podemos abstrair um pouco mais a ideia de soma de frações. Então, eu vou definir da seguinte maneira. Suponha que você tem duas frações quaisquer. Nota que A sobre B e C sobre D podem representar quaisquer frações que você queira. Desde que, claro, obedeçam à ideia da definição de fração. Só relembrando, uma fração tem que ser escrita com números inteiros no numerador e no denominador, de tal maneira que o denominador seja sempre diferente de zero. Então, o A e os A, B, C e D podem ser quaisquer números inteiros que você queira, desde que B e D sejam diferentes de zero. Então, dadas duas frações desse tipo, eu posso definir a soma da seguinte maneira. Eu posso fazer A sobre B mais C sobre D igual a A vezes D mais sobre B vezes D, né? Mais B vezes C sobre B vezes D, que vai, no final das contas, me dar esse resultado final aqui, que é o A vezes D mais BC sobre BD. Bom, como que eu cheguei nessa definição a partir das nossas ideias? Bom, se você está lembrado, como eu acabei de mencionar anteriormente, o que eu estou fazendo é simplesmente pegando o denominador de A sobre B e multiplicando por D e multiplicando também por C. Estou pegando o denominador de A sobre B e multiplicando pelo numerador de CD e pelo denominador de CD. E eu tenho essa fração aqui. Dessa multiplicação, eu tenho essa fração. Por outro lado, eu também posso pegar o D, que é o denominador
de C sobre D e multiplicar pelo denominador de AB, de A sobre B, e pelo numerador de A sobre B. Ou seja, eu posso pegar o denominador D e multiplicar pelo numerador A e também multiplicar pelo denominador B. E assim eu terei essa fração aqui. Nota que agora, seguindo essa regra, eu sempre vou ter duas frações com denominadores iguais. Os denominadores dessas duas, são BD. BD nos dois casos, que é o mesmo número. Relembrando a figura, pegar a fração A sobre B e dividi-la, cada parte dela, em D partes. E pegando a fração B sobre D e dividindo cada parte de B sobre D em B partes. E aí eu tenho as duas divididas em partes iguais. E agora eu posso prosseguir com essa soma e no fim das contas eu posso manter o denominador, porque eu agora tenho duas coisas divididas em um número igual de partes e eu posso simplesmente somar os denominadores. E eu vou ter o resultado final, que é A vezes D mais B vezes C sobre B vezes D. E assim a gente pode definir a soma de frações. Agora, vamos partir para alguns exemplos. Aqui, a gente vai fazer uma soma usando figuras. Figuras um pouco diferentes da que eu usei, mas têm a mesma ideia. São basicamente um círculo dividido em partes iguais, como a pizza. O que eu tenho aqui? Eu preciso somar duas frações. Que fração esse desenho representa? Bom, eu posso ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas de 7 no total. Aqui eu também tenho 7 partes dividindo esse círculo. E eu tenho duas pintadas. Ora, se eu tenho já 7 partes nas duas figuras, então aqui eu também posso manter o meu denominador, que é 7, e eu digo que eu tenho 7 partes, 5 mais 2, 7 partes de 7. Essas outras figuras aqui também têm 7 partes, são todas divididas em 7 partes. Então, em todos os casos aqui, a soma é simples de se fazer. Eu posso colocar já o denominador igual a 7 para todos os casos e simplesmente proceder com a soma. Aqui eu tenho 1, 2, 3, mais 1, 2, 3 partes de 7. Então, eu vou ter 6 partes de 7. Não importa quais partes eu pinta, desde que eu tenha 6 partes preenchidas e uma não. E aqui, novamente, eu tenho 7 partes de 7, porque eu tenho 6 partes mais 1. Ora, se eu mudar de figura para representação numérica, eu vou ter exatamente isso. Nota que aqui, como eu já tenho denominadores iguais, eu não preciso multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador e denominador da outra e vice-versa. Eu posso já proceder com a soma e eu vou ter os respectivos resultados. Vamos conferir? Ok, correto. Vamos para mais alguns exemplos. Aqui temos também algo tranquilo de se fazer. Vou mudar o representante, mostrar em forma de frações. E bom, para a gente agora praticar um pouco com os números. Aqui eu tenho 1 meio mais 1 meio. Os denominadores já são iguais, então basta eu somar os numeradores. Então eu posso dizer que isso daqui é igual a 2 meios. Posso tanto fazer na figura quanto na fração numérica. Aqui, bom, aqui eu tenho 1 meio mais 2 quartos. Agora sim eu tenho dois denominadores diferentes. De que maneira que eu posso proceder? Eu posso usar a definição que a gente acabou de ver.
Vou copiar essas frações para minhas anotações aqui. Copiei as duas frações do problema, 1/2 mais 2/4, para minhas anotações aqui, para mim poder proceder com a soma delas. O que eu posso fazer agora? Primeiro, vamos olhar para essa definição. Eu tenho uma fração a sobre b, ou seja, então agora eu vou ter 1 sobre 2, e eu tenho 2 sobre 4. A minha primeira fração vai ficar 1 vezes 4, que é esse número de baixo aqui, sobre 2 vezes 4, que novamente é o denominador de 1/2 multiplicado pelo denominador de 2/4, mais a segunda fração. De maneira semelhante, eu vou ter 2 vezes 2 sobre 2 vezes 4. Se eu simplesmente montar dessa maneira, eu na verdade vou ter a seguinte fração: 1 vezes 4 mais 2 vezes 2 sobre 2/4. Se eu terminar com essas somas, eu vou ter 4, 1 vezes 4 é 4, mais 2 vezes 2 também é 4, que me dá 4, e no denominador eu tenho 2 vezes 4, que me dá 8. Logo, finalmente, agora só falta proceder com a soma no numerador, e eu tenho 8 partes de 8. Vamos fazer isso aqui então. Eu teria 8 partes de 8, ou seja, acabo tendo um inteiro aqui. Veja que faz sentido, porque na verdade o que eu estou fazendo no fim das contas é somar meio mais meio, quase como em cima, porque 2/4 também é metade. 2 é metade de 4, então isso também representa 1/2. Logo, se eu somar 1/2 com 1/2, vai ter que me dar um inteiro em qualquer situação. E aqui deu 8 partes de 8, mas essas duas representações, no fim das contas, são iguais também, como já mencionado anteriormente. E por fim, essa última também é fácil de fazer, pois os denominadores já estão iguais. E aqui eu tenho 3/5. Vamos conferir? Pronto. Próximo, vamos ver aqui. Aqui tem algumas mais, pelo menos uma mais legal de fazer. A primeira e a última é tranquilo, pois já tem os denominadores iguais. Tenho 7 e 1/4 mais 1/4. Aqui eu tenho, então, 2 partes de 4. E aqui eu vou ter 7 partes de 7. Agora, aqui, vamos novamente para as nossas anotações. Então, aqui está o nosso problema agora. 2/3 mais 2/15. Como que eu vou proceder com a soma? Bom, vamos lá. Vamos aplicar essa definição. 15 vezes 2, eu já vou colocar o resultado direto. Eu posso fazer isso sem problemas. 15 vezes 2 é 30. Isso vai ser sobre 15 vezes 3, que é 45. Mais agora, por outro lado, 3 vezes 2 são 6. E 3 vezes 15, novamente, 45. Tem o mesmo denominador, posso proceder com a soma. Isso vai me dar... Eu mantenho o denominador, somo os numeradores e eu vou ter 36 partes de 45. Vamos colocar essa resposta.
45 é o denominador e 36 partes pintadas. Vai me dar esse resultado. Vamos conferir? Pronto, é isso. É claro que ainda existem alguns elementos da soma de frações que poderiam melhorar esse processo, deixar ele um pouco mais fácil, lidar com números menores às vezes, que é a ideia de usar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. No entanto, esse vídeo já está demasiado longo e eu pretendi aqui apresentar umas ideias iniciais sobre a soma de frações, apresentar de uma maneira que ela faça sentido para você. Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado e até a próxima.